falar do José não é muito difícil, porque são tantas as qualidades dele, quantas as peripécias que ele fazia, que são inúmeras. Se a gente fosse contar, o tempo não dá. É um irmão muito querido, e por mim de uma maneira toda especial. Foi o meu padrinho de consagração. Naquele tempo eu tinha padrinho de consagração, e eu senti que ele tinha também um afeto muito especial por mim. Sempre ele tinha aquela deferência comigo, sempre foi muito bom. Nos dávamos muito bem. Depois ele veio ser o meu compadre também. Eu e o Almir fomos os padrinhos do Antônio César, com muito gosto, com muito prazer. E então ele era uma pessoa, como eu já falei, de muitas qualidades, entre elas a do humor. Ele era um humor, contava uma coisa, um humorista de primeira. Ele contava uma coisa que dava tanta graça, a coisa às vezes era uma coisa simples, mas ele contava de tal maneira que a gente não se controlava. Às vezes uma coisa que a gente até já conhecia, mas quando ele repetia que contava, a gente ria demais. Quando ele vinha lá para casa, a gente ficava todo o tempo lá, esperando só para escutar o que ele contava, as coisas interessantes dele. Era uma coisa mesmo demais. Também um ator, né? Porque ele era ator. Lá em Mombaça, os dramas que tinha naquele tempo, chamava atenção os papéis que ele fazia. Fazia papel de matuto, fazia qualquer um que botasse. Ele era especialista nisso. Tem um fato assim, muito especial que já me prendeu a atenção dele. Ele era um rapaz de 19 anos, quando mamãe esteve muito doente, teve um AVC, esteve muito doente. Então ele fez uma promessa para passar 3 meses de luto. E então naquele tempo o homem não usava camisa preta e até o terno também preto, mas ele depois mandou fazer as roupas pretas, andava paletó preto, calça preta em casa, calça e camisa, tudo de preto. Às vezes os outros rapazes brincavam com ele, chamando de viúvo, mas ele cumpriu até o final. Foi assim um modelo de fé e de perseverança. O meu irmão José, que eu carinhosamente chamava Dedé, teve uma importância muito grande na minha vida, desde pequena. Um dos episódios que eu me lembro bem, quando eu tinha 5 anos de idade, eu tive uma infecção muito grande na garganta e fiquei sem falar. Nesse tempo, era o tempo da guerra, e apareceram as primeiras penicilinas lá na nossa cidade, em Mombaça. E o doutor Ari cedeu um vidro para nós e ele ficou dando essas injeções. Quando foi a última que ele foi dar, e doía tanto, mas eu não conseguia falar, não dizia nada, com a garganta doente. Mas na última injeção, quando ele aplicou, que eu disse, ai, Dedé, aí foi um sucesso, que as injeções tinham dado certo. Eu sempre quis muito bem a ele me tratou muito bem na vida dele. Outro episódio, quando eu completei 9 anos, ele me deu de presente 2 bebezinhos, que ele deu o nome de Vicente e Venâncio, e fez uns versos muito bonitos, rimados até, sobre Vicente e Venâncio, e me deu este presente. E eu fiquei muito agradecida, achei que eu era uma pessoa importante na vida dele. E o terceiro foi que a minha gata, Niquinha, teve os gatinhos e ele levou um gatinho para ele. Criava lá na casa, ele já era casado e morava aí na João Pessoa. E ele fez uma redinha para o gatinho e armou no pé da mesa. E o gatinho se deitava na rede e se balançava, né? Batia os pés no pé da mesa e se balançava. E ele achava muito interessante. E então eu tinha
essa harmonia assim com ele, de gostar de coisas pequenas, de coisas simples e de coisas assim humildes. E lembro dele com muito carinho, muitas outras lembranças eu tenho dele, mas foi me dado 3 para eu citar e eu citei essas porque acho que eram mais diferentes das outras. Muito obrigada. Eu sou o 8º filho de José Marcos de Souza e Francisca Lima de Souza. Eu tive assim, um apego muito grande com meu pai, então falar dele me deixa muito emocionada. Porque ele foi uma pessoa de sabedoria divina, pode-se dizer. Ele tinha uma sabedoria divina. Era um homem muito íntegro, muito sério. Quando minhas lembranças de infância, ele tocando violão, tocando cavaquinho, cantando na calçada lá do nosso terreno, do nosso sítio lá. Essa é uma lembrança de muito amor. Falar dele é falar de caridade. Falar dele é falar do próximo. Ele foi prefeito, muito digno, muito humano. Ele foi funcionário público por muito tempo no posto de saúde. E ele era um homem que conversava de um tudo, desde a literatura, a música, tudo. Ele era uma pessoa muito bem informada. Tanto, pode-se dizer, na política, como na religião, como no dia a dia, como ser humano. Ele foi uma pessoa que a primeira vez que eu ouvi essa frase foi dele: sem caridade não existe salvação. Para mim, eu ouvi aquilo, mas ficou... Mas o meu pai era espiritualista. A minha mãe era católica, muito católica, fervorosa. Mas meu pai era espiritualista. Ele tinha uma visão espiritualista, de pesquisar, de estudar. É tanto que a morte dele foi muito interessante. Que foi assim, para mim, foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida, porque naquele dia da morte dele, eu não só, eu perdi tudo, eu me senti nada. Era como se o mundo meu tivesse acabado naquele dia. E no meu desespero eu dizia: eu não quero lhe perder, eu não quero perder a minha comunicação com ele, aquele momento de estar com ele, porque ele era aquele pai que fazia batizado das bonecas, ao mesmo tempo que via a gente na rua assoviava e a gente vinha bem caladinho. Então era aquele pai que representava um pai. Quando ele passou, desencarnou, eu ainda não tinha 11 anos, eu tinha 10 anos. Para mim foi muito difícil. Mas do jeito que eu pedi, eu vi meu pai várias vezes, muitas vezes. Mas o que mais me tocou de todas as visões que eu tive do meu pai foi num dia que eu estava muito triste. Muito triste mesmo. Naquele dia eu chorei, perguntei por que ele tinha me abandonado. Isso, gente, eu já era casada, eu já tinha filhos, rapaz, criança. Aí, pronto, eu dormi. Quando eu vi, foi ele chegando, me colocou no colo. E eu me vi aquela criança.
porque o olhar dele era um olhar de amor, de ternura. E aquele olhar transpassou todos os meus corpos, o meu ser, me preencheu de uma plenitude que eu vi que ele é amor. O meu pai era amor. Ele tinha um amor muito grande dentro, de expandir. Então ele é amor. Eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar, ele está trabalhando muito, me ajudar. Ele continua trabalhando, trabalhando na erraticidade. E eu sou muito feliz por ter sido filha dele. Eu fui muito abençoada, eu sou muito grata por ter sido filha desse homem, José Marques de Souza. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu pai. Obrigada, minha mãe, por ter escolhido meu pai também. Oi, pessoal. Eu sou Cícero Neto, o 9º filho de José Marques de Souza. Pois é, bastante tempo que meu pai desencarnou e nos deixou aqui. Passei pouco tempo em sua companhia aqui na Terra, 8 anos apenas, né? Tinha 8 anos quando ele se foi, mas foi 8 anos de intensidade, porque meu pai era muito presente, estava muito perto da gente, muito perto de mim. Sou o penúltimo filho a nascer e ele foi minha inspiração de vida, sempre foi, né? Um homem decente, caridoso, que estava sempre ali a ajudar as pessoas que o procuravam a pedir ajuda. E hoje está fazendo 50 anos, né, que ele se foi, muito tempo mesmo, né? Mas continua vivo no coração, na cabeça, na mente, né? E eu nunca deixo de pensar no meu pai. Sei que foi pouco tempo de convívio, mas nunca deixei de pensar no meu pai, dele estar presente perto de mim. Eu estou querendo só homenageá-lo, né, nesse dia, para que saiba, que vocês que são amigos, família, e ele está sempre presente com a gente, graças a Deus. E se Deus quiser, um dia estaremos juntos novamente. Só queria deixar essa mensagem. Essa foto aqui é a única foto que eu tenho, acho que é a única que eu tenho sozinho com ele, outras só tenho junto com meus outros irmãos. Essa aqui, tanto que eu tenho uma foto com meu filho mais velho, nessa mesma posição. Eu peladinho aqui, bebezinho aqui no cangote dele, né? Mas eu nunca deixei de estar com essa foto. Acho muito marcante para mim. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Que Deus ore por nós, e Ele já pertinho de Deus lá esteja também orando por nós e nos orientando aqui da melhor forma possível. Um beijo. Tchau. Eu sou a Gláucia Lima, 10ª filha de José Marques com Francisquinha. E mesmo tendo vivido só 4 anos com ele, eu posso dizer que a minha primeira experiência mística foi exatamente no momento da sua passagem, do seu desencarne, porque ele faleceu diante de todos nós. Nós vimos quando ele partiu. E esse momento para mim foi muito marcante, porque foi a primeira experiência mística que eu passei, que eu senti, e com Nossa Senhora. Então, assim, ficou para mim para sempre, porque aquela imagem, naquele contato, naquele momento, tirou de mim um trauma, que poderia ser muito grande, né, para uma criança, que eu tinha acabado de completar 4 anos. Mas eu posso dizer que
mesmo tendo convivido tão pouco com ele, foi o maior exemplo que eu pude receber em termos de conduta da vida social, familiar e política. Para mim, uma palavra, para mim, ela resume o que foi José Marques como homem, como pai, como ser humano. Uma pessoa de um caráter, uma pessoa alegre. Eu creio que eu herdei dele, inclusive, essa alegria. Dizem que ele era uma pessoa muito bem-humorada. Eu sei muito, tenho boas lembranças dele, muito contato, porque era muito intenso, mas convivi pouco. E eu sempre que eu resmungava porque vivi pouco com ele, a minha mãe me consolava dizendo: você é a única que carrega ele no seu corpo. Eu tenho uma tatuagem natural que só ele tinha no mesmo lugar, né? Eu tenho uma marca, um sinal aqui no peito, então isso muito me orgulha. E eu tenho certeza que da mesma forma que ele me avisou quando minha mãe ia partir, quando meu filho foi partir, e ele sempre está lá porque a vida dele foi esse exemplo. E abençoadas as pessoas que puderam ter esse contato com ele, conviver com ele. E eu sei que a gente se encontrará um dia. Graças às bondades divinas. Paz e bem. Obrigada, gente.